Olá, tudo bem? Gente, hoje nós vamos iniciar um novo conteúdo, uma nova apostila. Vamos falar sobre matemática financeira. Situações como financiamento da casa própria, de veículos, reajuste de aluguel, taxas de inflação, realização de empréstimos, compras no crediário ou no cartão de crédito, aplicações financeiras, lucro ou prejuízo, entre outras coisas. Isso constantemente está no nosso dia a dia. Então, a matemática financeira é uma ferramenta útil na análise de algumas alternativas de investimentos ou de financiamentos de bens de consumo. O que são bens de consumo? Bens de consumo, tudo que nós vamos consumir, certo? Então, neste capítulo nós vamos conhecer um pouco sobre esses conceitos, essas palavras ligadas à matemática financeira, como por exemplo, juros, taxa, capital, tempo, investimento, empréstimo e montante. Então, essas palavras, entre outras, são muito utilizadas na matemática financeira. E o que elas significam? Então, eu vou tentar mostrar, através de um exemplo aqui para vocês, um pouquinho sobre essas palavras. Então, vamos analisar aqui. Primeira coisa, juro é uma coisa que a gente ouve falar toda hora, né? E o que seria o juro? O juro é uma remuneração que se recebe ou se paga a alguém pelo empréstimo de um valor. Esse valor, geralmente, em reais, certo? Vamos ver aqui a situação de uma aplicação financeira. Vejam essa figura. Nós temos aqui uma pessoa com um saco de dinheiro, né? Exageradamente. Temos um banco e temos ela depois saindo do banco. Observe o que acontece. Aplicar dinheiro é quando você tem dinheiro, que no caso aqui é a pessoa, ela tem o dinheiro que ela tem chama capital, tá? Então capital não é capital de um estado, tá? Capital de um país, não. É a capital, capital aqui é o dinheiro que ela possui para aplicar. O banco, ele é uma instituição financeira. Essa pessoa vai aplicar o dinheiro que ela tem no banco. Ou seja, ela está fazendo um empréstimo ao banco. E o banco fica com esse dinheiro dela e trabalha com esse dinheiro durante um certo tempo. Como assim o banco trabalha com o dinheiro? O banco, o produto do banco é o dinheiro. Diferente de, por exemplo, um mercado. No mercado você vai lá e compra produtos como material de limpeza, como alimentos, né? Uma loja vende, por exemplo, móveis, vende carros. Isso é o produto de lojas, né? Já o produto do banco é o dinheiro. Então, a pessoa empresta para o banco porque a pessoa tinha dinheiro. Então, ela empresta para o banco, ou seja, ela faz uma aplicação financeira. Os dois saem lucrando, ela e o banco. Só que essa pessoa levou o dinheiro para ser depositado no banco e tem que deixar um tempo lá para que o banco trabalhe esse dinheiro e quando ela for retirar, o banco paga para ela um valor a mais do que ela emprestou. Então vejam, é a situação que ela está saindo do banco com duas sacolas. Uma seria do dinheiro que ela aplicou, que foi o capital, e mais um tanto que ela recebeu do banco. A esses dois valores a gente chama de montante. E o que é um montante? É um monte de dinheiro que ela sai, tá? Então seria o capital que ela levou mais os juros que o banco pagou. Então por isso o nome é montante. Então aqui nós já aprendemos, ó, juros, capital, eu falei sobre tempo, ela está investindo e recebeu um montante. Então aqui eu fiz um resumo. Valor aplicado é o capital. Depois de um certo tempo, tem que decorrer um tempo,
recebemos uma remuneração. Essa remuneração é chamada de juro. O índice utilizado para registrar o rendimento da aplicação chama de taxa. E esse valor é em porcentagem. Então o banco, ao pagar para ela a mais, ele aplicou uma taxa, tá? Que é uma porcentagem. O dinheiro que ela retira no final da aplicação é o capital mais o juro, que é chamado de montante. Então, só nesse exemplo a gente já aprendeu várias palavrinhas. Espero que vocês tenham entendido o que seria a aplicação e já estejam um pouco familiarizados com as novas palavras da matemática financeira. Agora eu vou colocar uma segunda situação. Essa segunda situação, ela fala do contrário. Ela fala de um empréstimo bancário. E o que é o empréstimo bancário? O empréstimo bancário é quando você não tem o dinheiro. Então, ó, ele está com os bolsos vazios e ele vai ao banco pedir emprestado. Então, o banco empresta para ele um dinheiro que é chamado também de capital. Tá? O banco emprestou o capital. Depois de um certo tempo, passa o tempo lá, tic-tac, 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 mas não é um tempo de horas, é um tempo de dias, de meses, né? A pessoa que pediu emprestado volta ao banco e ele precisa agora pagar ao banco. Então, ele volta com 2 sacolinhas. Quais são as 2 sacolinhas? Do capital que ele pediu emprestado e do juro que o banco cobrou dele nesse caso. Então, ele também vai ter que devolver ao banco um montante, que é o capital mais os juros que foram cobrados, certo? Então, novamente, as 3 palavras. No caso, empréstimo, capital, montante e juros, ok? Juros é o capital mais, aliás, o montante é o capital mais os juros. Eu vou agora solicitar ao Henrique que me ajude nessa questão. Henrique fez um empréstimo de R$5.000 em um banco. Dividiu o pagamento de sua dívida em 12 prestações mensais de R$520. Qual o valor do montante que ele pagou ao banco e qual o valor do juro cobrado pelo banco? Essa é uma situação simples de resolução, onde o Henrique pede R$5.000 ao banco, só que ele faz 12 prestações mensais de 520. Então, qual o valor do montante que ele pagou ao banco? Para nós sabermos isso, basta nós pegarmos 12 prestações vezes R$520, que é o valor de cada prestação. Vou fazer esse cálculo aqui, fazendo 52 vezes 12. Depois eu acrescento o zero do 520. Então vamos lá. 2 vezes 2 são 4. 5 vezes 2 são 10. 2 vezes 1, 2. 5 vezes 1, 5. 4, 2, 6. Não esqueçam que nós tínhamos o zero do 520, eu vou por aqui. 6.240. O que é 6.240? São as 12 prestações de 520. Então, o Henrique vai ter que devolver ao banco R$6.240. Ele terá que pagar ao banco. E a isso eu chamo de montante. Ok? Então, isso aqui é o montante. É quanto ele terá que devolver ao banco. Beleza, qual o valor do montante que ele pagou ao banco? Só que tem mais uma pergunta. Qual o valor do juro cobrado pelo banco? Bom, gente, isso aqui vocês já vocês sabem fazer, logicamente. Qual o valor do juro? Ele não pediu 5.000 emprestado? Então eu vou pegar 6.240 menos 5.000, certo? O que vai dar isso? R$1.240, ok? O que é o juro? Então, eu vou dizer que R$1.240 foi o juro cobrado pelo banco. Ou seja, a diferença entre o que ele
pediu emprestado e o que ele pagou. Então, o juro foi essa diferença, ok? Então, uma situação simples aqui. Nós ainda estamos trabalhando com apenas exemplos de situações financeiras. Vou colocar um segundo exemplo para vocês agora e vou convidar a Bárbara para me ajudar nessa situação. Aqui é uma propaganda, tá? Uma promoção. Uma TV LED 50 polegadas, preço à vista, R$ 2.800. Ou uma mais 19 prestações de R$ 179,90 mensais. E diz assim, prestações que cabem no seu bolso. Vamos ver a situação. Bárbara viu o anúncio e ficou pensando sobre pagar à vista ou a prazo. Resolveu calcular para saber o valor do juro cobrado pela loja, para então decidir a forma de comprar que lhe fosse mais vantajosa, tá? Então vamos ver aqui, gente. Primeira coisa, nós temos uma mais 19 prestações. Uma mais 19 prestações dá um total de 20 parcelas. Concordam? A primeira geralmente chama entrada, que você paga no ato da compra. E mais 19. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui, nós temos que pegar 20 parcelas e multiplicar pelo valor de cada uma, que é R$ 179,90. Para facilitar meu cálculo, eu vou fazer 1.799, tá? Vezes 2. Depois eu vou acrescentar o 0 do 90 e o 0 do 20 e colocar a vírgula, tá? Só cálculo para facilitar. 9 vezes 2 são 18. 9 vezes 2, 18, mais 1, 19. 7 vezes 2, 14, mais 1, 15. 1 vezes 2, 2, mais 1, 3. Só que não esqueçam que nós temos o 0 do 90, o 0 do 20 e nós temos duas casas após a vírgula. Então, 1, 2, vírgula. O que me deu R$ 3.598. Esse é o valor que ela pagaria se resolver comprar a prazo. Então, olha aqui. Esse é o valor a prazo. R$ 3.598 é o valor a prazo. A prazo é quando é em prestações, certo? Aqui no problema diz que ela iria decidir qual a forma de comprar que lhe fosse mais vantajosa. Isso, gente, vai depender. Se ela tiver dinheiro para pagar à vista, beleza, à vista é muito mais em conta. Concordam? Por quê? Porque é 2.800 em relação a 3.598. Então, quanto de juro a loja cobrou? Para nós sabermos o juro, nós vamos fazer 3.598, que seria o valor a prazo, menos o valor à vista, 2.800. 8, 9, 15, né? Pede emprestado, fica valendo 2 aqui. 15 menos 8 são 7, 2 menos 2, 0. Então, 798. O que é 798? Isso aqui é o valor do juro cobrado pela loja. Então, qual foi? Foi de R$ 798. Esse é o valor do juro, tá? Agora, quanto ao que lhe fosse mais vantajosa, vai depender. Então, aí, a Bárbara decide. Se ela tiver o dinheiro para pagar à vista, ela paga 2.800, que é bem mais vantajoso. Porém, todavia, contudo, no entanto e entretanto, ela pode pagar em longas e suaves 20 parcelas de R$ 179,90. Então, aí fica com você, Bárbara. Você que vai decidir se vai pagar à vista ou se vai comprar e vai pagar um juro de R$ 798, tá bom? Bom, gente, aqui. Vou para o terceiro e último exemplo. Numa promoção da Black Friday, né? Sempre em outubro agora, a gente tem a promoção da Black Friday, outubro, novembro, nessa época aqui.
Numa promoção da Black Friday, uma loja anunciou um aparelho celular que custava R$610 por R$549. Qual a taxa percentual aplicada nesse desconto? Gente, taxa percentual nós podemos calcular de duas formas. Ou utilizando a fórmula de porcentagem, que é parte sobre total, ou aplicando uma regra de 3. Como nós estudamos há pouco regra de 3, eu vou usar a regra de 3. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar o valor e a porcentagem. Valor, nós vamos dizer que 610 é o total, então ele equivale a 100%. Agora, nós vamos dizer que o que eu quero é a taxa percentual de desconto. Então, vamos ver quanto que é o desconto. Gente, 610 menos 549, certo? Esse é o desconto. Nós vamos descobrir o valor do desconto. 10, fica valendo 0. 10 menos 9 é 1. De 0 eu não consigo tirar, peço emprestado. 10 menos 4 são 6. E 5 menos 5 são 1. Opa, 0 menos 0, né? 5 menos 5 são 0. O que aconteceu? 61. Se nós formos analisar 61 em relação a 610, é quanto, gente? Nós até já sabemos. Isso aqui equivale a 10%. De quê? De desconto. Mas eu vou provar para vocês. Vou colocar aqui, então 61 seria o X. O que a gente vai fazer? Diminui o valor, diminui aqui. Uma grandeza diretamente proporcional. 610 está para 61, assim como 100 está para X. Só para provar, tá, gente? Então vai ficar 610x é igual a, multiplicando, acrescenta 2 zeros, 6.100. X é igual a 6.100, dividido por 610, corta um zero, e fica 610 dividido por 61. Ou seja, 10%, né, que já deu para ver ali, ó, 61, né, é 10%, foi a taxa percentual de desconto. Certo? Agora, passada a Black Friday, esse mesmo celular sofreu um reajuste novo sobre o preço atual, ou seja, o preço que já estava na Black Friday, sendo usado o mesmo percentual dado no desconto anterior. Qual é o valor atual desse aparelho celular? Gente, então eles mantiveram o mesmo percentual dado no desconto anterior. Só que ele sofreu um reajuste sobre o novo preço. Qual que é o novo preço? O novo preço é 549. Não foi isso que foi anunciado? Então, o que nós vamos ter que fazer? Mesma coisa, ó, valor, porcentagem. Nós agora vamos trabalhar R$549 é o nosso 100%. Por quê? Porque é o valor que nós estamos atual, 549. Então, se ele vai ter 10%, dá até para fazer sem cálculo aqui, quanto seria 10% de 549, né? Qual será o valor que vai ser acrescentado, certo? Então, aqui, o que vai acontecer? Também é uma GDP, tá? GDP. E nós vamos armar o cálculo da seguinte maneira. 549 está para X, assim como 100 está para 10. E vamos ficar com 100x é igual a 5.490, porque multiplica por 10 e acrescentar um zero. X é igual a 5.490 dividido por 100. Gente, esse cálculo está tão simples que daria para a gente ter feito só o valor aqui que a gente sabe calcular 10%, né? Por uma vírgula no número. Mas tudo bem, eu estou mostrando passo a passo porque nem todos têm essa facilidade. Então aqui, dividir por 10 é voltar uma casa. Tá? Então vai ficar x é igual, voltando uma casa, eu volto o 9. Então 54,9. O que é isso? Isso é o valor do acréscimo. Acréscimo de 10%. Ok? Isso é o acréscimo. Então, se ele estava custando 549, ó, foi o que eu falei. 10 é só colocar uma vírgula, né? Então, 10%. Então, o que eu devo fazer agora? Devo somar
549,0 somado com 54,9. Então, dá 9. 9 mais 4 são 13. 4 mais 5 são 9, mais 1 são 10. E 5 mais 1 são 6. 603,9. Para responder em dinheiro, eu devo colocar 603,90, porque nosso sistema monetário tem duas casas após a vírgula. Gente, esse é o novo preço com um acréscimo de 10% do celular. Mas verifiquem, ele não deveria ter voltado a 610? Não. Por que que não? Porque agora nós calculamos em cima de um valor menor. Então, ele vai ter um reajuste de 10%, mas ele não volta a 610. Ele volta com valor menor, ou seja, vantagem para o cliente, certo? R$ 603,90 é o novo valor com reajuste de 10%. Ok? Compreenderam? Espero que vocês tenham revisado isso aqui, né, gente? Porque nós já trabalhamos esse tipo de cálculo. E façam as atividades solicitadas. Até a próxima videoaula.